o Natal, né, do jeito que ele é feito, essa é uma tradição que não é nossa, né? A gente importou, veio lá dos Estados Unidos, sei lá de onde, né? E a gente pegou essa cultura para fazer como se fosse a nossa cultura, mas não é, né? E parece que tudo que a gente faz na vida, se for americanizado, aí vai fazer sucesso, né? Quem não ouviu falar já sobre outlet? Né? Lá na tua loja, Jefferson, pega lá na plantação, faz um outlet de uva, ou seja, uma promoção de uva, sabe? Aí tu vende, né? Ou então, vai fazer um desconto, né? Eu vou dar curso ali de violão, não, vou fazer um desconto, é off, né? 30% off, sabe? Aí vende, né? Outra coisa que acontece também é a tal da Black Friday. Todo mundo lá chega, e até dizem que aqui no nosso país é Black Fraud, né? Porque tu compra pela metade do dobro, tem um lance assim, né? Sabe, custa 75, tu fala lá que estava 200 para vender por 100, né? E a gente compra, né? Eu sou um que não posso me falar em promoção, que eu sou muito consumista, né? E aí acontece o quê? Lá vamos nós então para essas culturas que não são nossas, bem como o Halloween. Né? Há pouco tempo atrás a gente via todo mundo aí com a boca costurada, olho caindo, né? Porque o pessoal costuma fazer, e é legal tudo, mas podia fazer uma coisa que fosse nossa, né? Eu sou contra um pouco essa americanização. Embora já me falaram que lá também o pessoal acaba usando algumas palavras do Brasil, nos outros países eles acabam, né? Mas enfim, eu quero dizer que a gente busca muito essas culturas e coisas que não são da gente, né? Como diz aqui, então, lá vamos nós ano a ano fazendo coisas que nos foram impostas. E um dia, isso cansa, né? Chega o final do ano, como que nós estamos? Esgotados. Então, nossa vida acaba sendo assim, né? Vocês também têm a sensação de que a vida é um ciclo que se repete sempre igual, sabe? Nos meus 45 anos parece que mudou a tecnologia, mas assim, tudo acontecia da mesma forma, né? Mas por que isso acontece se todo ano a gente faz aquelas promessas de que não, esse ano vai ser diferente, né? Eu tô com umas promessas atrasadas aí há uns 20 anos, assim, de emagrecer, sabe? Não, esse ano eu vou emagrecer, eu vou ter os gominhos na barriga, sabe? Tu deve ter, né? Não, eu ainda vou ter, nem que seja de bergamota, sabe? Mas eu vou ter, porque assim, ó, eu tenho os músculos aqui embaixo, né, os gominhos, né? Mas ele tá embaixo dessa camada de bacon, né? Então, isso é uma coisa que... Só que essas promessas a gente faz e acaba não cumprindo, né? E será que vai ser sempre assim? Ou a gente vai fazer algum dia alguma coisa diferente? Né? Tá, a gente quer mudar, mas como mudar? O que fazer para mudar? Né? Então, faz algum tempo que eu decidi mudar, e a minha forma de mudar era aplicar em mim os conselhos que eu dava. Sabe? Porque eu me dei conta que eu era muito chato. Sabe? Eu tinha solução para a vida de todo mundo, né? Menos a minha, né? Tipo, alguém brigou no relacionamento lá, faz assim. Alguém estava no SPC, faz assado. Eu estava no SPC, sabe? Quem é que está no SPC? Não precisa dizer, deixa melhor deixar assim, né? Então essa mudança de aplicar em mim aquilo que eu queria realmente mudar na minha vida e parar de falar para os outros, eu digo, não dou mais conselho para ninguém, não adianta. Se é para mim ser ou fazer alguma coisa, que eu faça comigo mesmo, né? Então, depois que eu comecei a fazer isso teve um efeito gigantesco, assim, na minha vida, sabe? E essas mudanças, a gente não está muito ciente de que, pode dar uma mudança legal, sabe? Eu vou mudar uma coisinha aqui, mas isso não vai dar efeito. Dá efeito sim, quer ver? Dá uma olhada nessa imagem. Nós podemos ver aqui um avião, né, que ele saiu de um lugar até outro. Imagina o seguinte, você pega um avião ali em São Paulo que vai reto para a África, tá? Reto assim. Aí tu vai lá na cabine do piloto e tu muda meio grauzinho lá na bússola. O que acontece? O avião vai parar na Europa. Mas é uma mudança de nada, meio grau, imagina, dá efeito. Tá? Então, uma mudancinha que a gente fizer hoje vai causar um efeito grande no decorrer do tempo. Quer ver um outro exemplo legal? Nós temos uma situação assim, eu tomo todo dia 4 canecas de café. Nessas 4 canecas, eu colocava 4 colheres de açúcar. Isso dá, então, 16 colheres de açúcar por dia, né?
365 dias, dá um total de quase 6.000 colheres de açúcar por dia. Aí eu passei a tomar as mesmas 4 canecas, só que eu troquei o café. Eu usei um café tradicional, não mais o extra forte. Agora, 1 colher chega. E lá com umas gotinhas de adoçante ali, né? Que também não dá pra... O que acontece? Agora então eu estou tomando 1.460 colheres de açúcar por ano, né? E estou economizando 4.380 colheres de açúcar que estariam no meu corpo, né? Então, é um detalhe, mas dá diferença. Isso se tratando de alimentação, né? Sem contar as outras coisas na nossa vida, né? Então, a única maneira da gente mudar, ou a melhor maneira da gente mudar, é começando. Não, esse ano eu vou realmente fazer diferente. Mas por que eu falei no início que 2018 ainda pode ser diferente? Porque essa mudança pode começar hoje, né? E cada um vai aqui pesar na sua vida o que for útil dessa palestra, né? Para causar essas alterações então que são necessárias, né? Nós temos então que, para fazer essa mudança começar, parar de falar e começar a agir, tá? E para mim, tudo começou a mudar quando eu mudei a forma de pensar. Eu comecei a perceber, de repente eu me dei conta, gente, que eu, Caleb, eu era muito mais forte do que eu imaginava. Por que você está rindo, cara? Você está comparando os dois modelos? Sabe? Eu posso não ser assim, talvez fisicamente, mas eu estou me tornando assim mentalmente, né? Se eu quisesse ser assim, provavelmente eu seria. Eu iria para uma academia, eu iria fazer um monte de... né? Porque não é errado ser assim, cada um tem o seu objetivo, né? Só que eu me dei conta que com as mudanças certas, a minha vida podia ser muito diferente. Quer ver um exemplo? Com a mudança certa, eu pude, enfim, conhecer Paris. Só que eu nunca fui para Paris. Sabe o que eu fiz? Eu instalei no Photoshop no meu computador, eu recortei a minha imagem, né? Pode ver, ó, o sol está daqui para cá, o sol está daqui para cá, pronto, cá estou eu em Paris, né? Paris de pobre, mas tudo bem, né? Só que, olha que incrível, esse tipo de visualização me projeta num lugar que eu nunca fui, mas que eu posso ir. Porque até então eu só tinha foto do Caleb ali na piscina, lá em Bento, sabe? Eu posso ir lá. Tu pode ir lá? Pode, né? É uma questão de querer, né? Então, essa coisa da gente visualizar o que a gente quer tem que ser muito real. Porque se a gente simplesmente, eu quero ir para Paris. Eu, sinceramente, não quis ir para Paris, mas eu gostei dessa imagem, sabe? Eu preferiria muito mais ir para a Itália, eu acho muito legal a Itália, né? Então, a gente tem que ser claro com o que a gente quer para o nosso futuro. E, às vezes, nós não nos damos conta disso, né? Agora, se eu mudasse um pouco aqui e um pouco ali, logo, talvez a minha vida pudesse ser assim, ó. Quem não gostaria de ter uma vida assim, né? Onde chovesse dinheiro, né? Isso, se para mim dinheiro fosse tudo, né? A última palestra que eu estive, o rapaz perguntou assim, quem aqui gostaria de ganhar 100 mil reais? Tu lembra disso? Né? Então, assim, a minha palestra, eu não vim aqui para falar para vocês ganharem 100 mil reais. Se vocês quiserem, ganhem 100 mil reais. Mas o objetivo não é só dinheiro, sabe? Então, isso pode acontecer. Por que não pode acontecer isso com a gente? Pode, né? Daqui a pouco a vida muda, né? A gente tem que estar aberto para isso aí, né? Mas, para falar a verdade, na minha vida, a mudança realmente começou a acontecer quando eu fui na formatura dessa moça, a Daniela Corrêa da Silva, uma amiga da nossa família, muito querida. Ela está em Toronto agora, não, ela está em Portugal. E aí ela se formou e chamou a gente para ir, eu, a Maia, minha filha, para a gente ir na formatura dela, né? E aí aconteceu uma coisa lá que foi meio trágico assim para mim, sabe? Ela chegou para mim e disse que ia me chamar para me cantar. Tá? Gente, me deu um pânico. Eu não sabia o que eu tocava, sabe? Eu quase não tinha bebido. Me deu um negócio assim, não, eu no palco, o que eu vou tocar? Eu pedi para minha mulher, que música que eu toco mesmo? Aí comecei a olhar no celular assim, que música, sabe? Deu um branco, né? Aí eu fiquei imaginando assim, quando eu chegar lá, eu vou passar vergonha, eles vão perceber que eu não tenho competência, sabe aquelas coisas que a gente pensa, né? E aí não foi a primeira vez, eu cheguei para minha mulher, né? E disse assim, vamos embora. E ela, evidentemente, ficou chateada, né? Só que a gente foi embora. Porque eu tinha medo de ir pro palco.
Medo de falar, medo de cantar, medo de... né? Se era o tempo do Dom Juan, me dava uma máscara, eu ia pelado, mas eu não tinha máscara lá, né? Eu não tinha nenhuma bengala, como se diz, né? Alguma coisa que eu pudesse me apoiar, né? E aí a Mari disse, não, tudo bem, vamos embora. A gente foi embora, só que ela disse assim, mas com uma condição, tu vai te tratar. Aquela coisa que a mulher fala de um jeito que, né? Não, tu vai te tratar, tu é doente. Não falou isso, mas enfim, eu era, né? Eu tinha uma visão muito limitada sobre mim, né? E essa situação ela foi bastante difícil, sabe? Porque afinal de contas são quase 30 anos dando aula, né? E eu morria de medo de cantar e falar em público, né? Isso por causa da criação, por causa do que aconteceu na minha vida, né? Segunda-feira de manhã, então, eu fui fazer o que ela me pediu. E aí eu tomei uma atitude que ia mudar a minha vida. E eu conversei com essa pessoa aqui. Não sei se vocês conhecem. Né? Por acaso ela está aqui hoje. Né? Olha que legal, né? E aí então eu conversei muito com a Jaque, sabe? Porque eu liguei para ela e disse, eu tenho fobia de palco, eu não consigo. Gente, me dá diarreia, eu falei para ela, né? Sério, me dava uma soltura antes de ir pro palco. Eu tinha medo de não ter força, né? E aí a gente conversou muito assim as primeiras 2 sessões foram de 2 horas. Nossa, eu não sei como ela aguentou ouvir, sabe? Porque a mulher não é de ouvir, a mulher é de falar, né? E eu despejei tudo que eu tinha, sabe? Naquelas 2 sessões e a gente conversou muito. E ela começou a mexer aqui, mexer ali, sabe? Para que a minha vida começasse a ter. Então, daí depois que eu comecei a aplicar o que ela me falou, que são coisas óbvias, mas eu não percebia, né? Imediatamente começou a ter mudança na minha vida, sabe? Em poucas semanas, eu decidi me candidatar a vereador. Olha só, um cara que tem medo de tudo, né? De se expor, porque não parece, embora eu estou falando aqui todo solto, mas eu sou muito tímido, sabe? Se alguém disser que eu sou bonito, sabe? E também nunca dizem, então não... Então assim, esse tipo de coisa, como é que eu vou ser vereador? Eu disse, não, mas quer saber uma coisa? Se eu tenho que mudar de vida, então eu vou fazer. E aí eu me candidatei a vereador e eu resolvi que se eu fosse candidato eu ia fazer uma das campanhas mais diferentes que eu já vi na minha vida, porque eu estava cansado de ver aquelas coisas sempre, né? Onde é que você já viu um candidato assim? Né? Fazer uma coisa assim, olha se não é uma coisa de alguém com um probleminha mental, mas foi divertido, foi muito legal a minha campanha. As pessoas gostaram, tinha gente que queria ver no Face, ia olhar no Face para saber o que ele tinha aprontado naquele dia, né? E como eu não queria ser chato, vote em mim, não sei o quê, eu inventei uma maneira de fazer com que as pessoas decorassem o meu número. Então todo dia eu botava uma coisa diferente. Aqui nós podemos ver então uma atriz fazendo 4, o Messi fazendo 3, o Papa fazendo 2, depois 1 e o 0 para lembrar que o meu número é 4, 3, 2, 1, 0. Todo mundo sabia o meu número, até quem não votou em mim. Então foi uma coisa muito legal, assim, sabe, me expor dessa maneira. Eu conheci muita gente, conheci muitos problemas da cidade, né? E muita gente me respeita, apesar de ser uma campanha que fugia totalmente dos padrões, né? Mas eu queria ser diferente. Eu era o cara do aviãozinho subindo ali, não os que estavam indo assim, né? Independente de se eu fosse me elogiar ou não. Isso foi tão legal, gente, que daqui a pouco, quando eu me dei conta, eu comecei a ter apoio de pessoas que eu nunca imaginava, sabe? Daqui a pouco eu vejo o Papa falando sobre mim, entende? Foi uma coisa fantástica. E aí eu tive mais certeza ainda de que eu estava no caminho certo quando o para os íntimos, para vocês, Barack Obama, né? Sabe? A gente bateu um papo e ele, cara, vai que tá legal, sabe? Então a gente precisa mudar, sabe? Fazer coisas diferentes. Quando ele falou comigo, está todo o caminho certo, né? Essa imagem aqui pode ser que esteja refletindo muito do que muitos aqui pensam, né? A gente pode ficar sempre no mesmo lugar com o que a gente tem, ou a gente pode procurar um lugar novo, né? E eu queria um lugar novo, sabe? A campanha passou, eu não me elegi, eu tive 140 votos, né? Quem teve mais voto na cidade, se eu não me engano, teve 1.500. Só que assim, levando em consideração algumas pessoas grandes na cidade que fizeram menos que eu fiz muito voto. Porque eu não visitei ninguém,
A não ser o Face, eu só fazia essas coisas assim, e as pessoas gostavam da minha campanha, embora tivessem N motivos para votar em outras pessoas, né? Isso aí é uma coisa que cada um tem o seu motivo, né? Aí a campanha passou, eu não fiquei triste, e eu tive certeza de que eu fiz a coisa certa quando eu recebi de novo uma ligação do bar falando: não fica triste, estamos orgulhosos de você. E ele chorando, né? Pôde me dar esse apoio, porque, sabe, um vencedor tu conhece na derrota, né? Sabe? Então eu pude perceber que... Aí eu também pensei outra coisa assim: se é para mim ser útil para a sociedade, a vida vai me mostrar um caminho, né? E esse caminho, para a gente encontrar, cada um encontrar o seu caminho, a gente tem que estar disposto a se expor, né? E muita gente deve lembrar dessa foto aqui, né? Em que eu pensei o seguinte: eu sou um artista. Artista não tem sexo. Eu posso ser quem eu quiser. Para mim ser quem eu quiser na vida é difícil, mas no papel, na tela, pode ser, né? Então eu comecei a fazer esse tipo de montagem e as pessoas gostavam muito, porque refletia uma coisa que... esse cara é doido, esse cara é pirado, mas é engraçado, eu tô achando legal isso aí. E aí começaram a dizer: eu tô olhando o teu Face para saber o que tu faz, o que tu vai aprontar hoje, sabe? Então foi muito legal. Por exemplo, essa foto aqui, ela mostra então uma coisa que eu falo sempre, que eu vou voltar pro balé e tal, né? Que isso tudo é brincadeira, não tem interesse nenhum. Apesar que se eu tivesse eu também faria, não tenho nada contra o balé, né? Mas sabe o que acontece com essa foto? É fácil a gente fazer uma montagem, sabe? Onde as pessoas acham graça Mas o que tem por trás dessa foto aqui? A pessoa que fez essa foto, esse cara, ele estava fazendo ele estava tentando encontrar uma maneira de fazer a mulher dele rir, sabe? A mulher dele, ela estava com câncer no hospital. Ele queria dar um jeito de agradar ela, sabe? Então, assim, quem está disposto a ajudar não tem vergonha de passar ridículo, né? O que vocês fariam por um filho, né? O que tu faria por uma filha? A gente faz de tudo, né? Não importa se vão achar se é ridículo ou o quê. Então, o ridículo não importa se alguém vai sorrir, tá? E as pessoas, elas estão muito preocupadas hoje em dia com a sua vaidade, né? Mas quem está doente não olha para a vaidade, sabe? As pessoas que eu tenho encontrado nesse trabalho que eu estou fazendo voluntário aí, junto com alguns amigos, inclusive o Toninho, elas não querem saber se tu é rico, se tu é pobre, se tu é magro, né? Se tu tem cabelo, se teu carro é do ano. Eles não estão preocupados com isso, né? Então a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. E aí, depois que eu conversei com a Jaque, então, eu me dei conta que eu poderia fazer algo para quem estava ao meu redor, né? Tentar melhorar a vida das pessoas. Eu não sabia ainda como, né? Porque até então o foco da minha vida era eu, sabe? E talvez vocês que estão aqui, pode passar em algum de vocês na mente assim, ó: não, mas eu não posso fazer, porque imagina, eu tenho um filho, eu estou no meu trabalho, sabe, a vida tá tão... Não, eu não dá, sabe? Então a minha vida também era muito corrida. Eu tinha uma escola de idiomas, depois que eu vendi, eu tinha 93 alunos, só eu, de música. Não tinha tempo para mais nada, sabe? Eu estava fazendo os cálculos esses dias, eu dava 17 aulas por dia. Alguns dos horários tinha mais que 2 pessoas, tinha 2 ou 3 pessoas, né? Eu fiz as contas, eu cantava por ano 18 mil músicas. Não aguentava mais cantar, gente, sério. E era uma loucura. Aí chegava o final de semana: Caleb, churrasquinho, vamos lá em casa, beleza, o que eu levo? Carne ou cerveja? Violão. Puta merda. Não aguentava mais, sabe? Virou uma coisa assim que... né? Então, naquela correria, tudo bem, era legal, uma renda legal, mas assim, era só o que eu fazia todos os dias, né? Então eu pensei: não, vamos mudar. E para a gente ajudar alguém, como que nós temos que ser? O que nós temos que fazer? A gente pode, do jeito que a gente é, ajudar alguém? Sim, nós podemos ser diferentes e ajudar as pessoas, né? Como mostra nessa imagem, é um cachorrinho dando uma para uma ovelhinha, né? Então, no meu caso, quer dizer, a minha primeira sugestão que eu daria para vocês que querem ajudar alguém, primeira coisa, gente, se vocês não fazem isso, façam. Aprendam a rir de vocês mesmos.
Nessa foto nós podemos ver aquela feiosa da Bruna Marquezine, né? Esse cara aqui é o Thiago York, daí eu tirei a foto dele e botei a minha, para parecer que ela estava me abraçando, né? E para piorar as coisas, eu ainda tirei um dente, né? Eu disse, ficaria pior ainda, eu achei que ia, sabe, ia causar um impacto, a beleza dela com a minha, sabe? Então, assim, quando a gente ri da gente mesmo, a gente abre um leque, né, para a vida de receber as coisas que é muito importante, né? Então, assim, você é uma fonte inesgotável de motivos para rir e ser feliz e contagiar os outros. Porque, sabe, eu gostaria de ficar tirando sarro de todo mundo, todo dia, toda hora quase, sabe? Só que daí isso da cadeia, né? Isso não é muito legal. Então eu pensei o seguinte, mas se eu rir de mim, eu não vou me processar, né? Então, daí aconteceu o quê? Um dia eu estava no Unimed tomando soro e daqui a pouco, quando eu olho para o meu pé, a minha meia tá furada. E aí foi uma coisa legal porque eu comecei a rir, né? E o pessoal que estava do lado começou a rir também da minha meia furada, sabe? Nesse dia eu percebi o poder de uma meia furada, sabe? Foi incrível, né? E de lá pra cá nunca mais eu costurei as minhas meias. Verdade. Querem ver? Não. Eu vou mostrar para vocês as minhas meias. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou perguntar uma coisa. Toninho, quando nós fomos visitar os idosos, que elas viram as minhas meias, elas não caíram na gargalhada? Aquelas vó têm N motivos para chorar. Mas aí quando eu vou lá com a minha meia, ainda eu chegava para elas e dizia assim, vó, quero te pedir um presente de Natal. Não, a senhora vai poder me dar. Tá, o que tu quer? Aí eu disse, olha, estou precisando de uma meia. E vou dizer uma coisa para vocês, é bom, refresca, sabe? E agora eu vou propor para vocês uma outra coisa. Porque eu tive coragem de mostrar minha meia. E é capaz de ter gente aqui com a meia furada que não fala. Se alguém aqui tiver com uma meia furada, vai ganhar uma caixa de bombom. Não pode furar agora. Aqui, ó. Se alguém aqui tiver uma meia furada, alguém aí tem? Não? A minha tá furada. Tá? Sei. Aí não precisa agora. Não, ninguém? Hoje tá quente. Hoje até tem sem meia, né? Mas vocês entendem, então, o poder de uma meia. Sérgio, rasga aqui. Né? Mas se eu for fazer essa palestra em algum lugar outro dia, alguém souber, Sabia que não ia ter. né? Não, eu esperava que sim, né? Mas já vi que sou eu mesmo que estou precisando de meia, né? Então, assim, eu comecei a ajudar as pessoas, mas primeiro teve umas mudanças muito importantes, que é não atrapalhando, não colocando as pessoas para baixo, né? E não falando só negatividades. Sabe? Porque imagina se a gente fosse visitar lá um idoso e a gente começasse, porque alguém, sabe? Às vezes eles nos falam isso, né? A gente tem que dar uma mudada, uma contrabalançada nisso, né? Então nós precisamos nos treinar para perceber as coisas boas. Sabe? Se a gente não fizer isso, né? Se a gente estiver enxergando mais coisas ruins do que boa, nós estamos atraindo problemas. E problema é o que a gente não quer na vida. Tá? Então, lembre-se, vocês podem ser quem vocês quiserem.